Olá, primeiramente gostaria de agradecer à Associação Brasileira da Doença de Charcot-Marie-Tooth pelo convite para dar uma aula no mês da campanha de conscientização nacional sobre a doença que é tão importante para a história da neurologia e dos profissionais que trabalham com doenças neuromusculares e deixar aqui registrado também os meus agradecimentos especiais a todos os pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da área da saúde que estão participando dessa série de eventos idealizados e organizados pela BCMT. Meu nome é Paulo Sgobi, sou médico neurologista e trabalho com doenças neuromusculares na Universidade Federal de São Paulo e irei falar sobre o diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth. A doença de Charcot-Marie-Tooth, também conhecida como neuropatia hereditária sensitivo-motora, corresponde a uma doença que foi descrita no final do século XIX, especificamente no ano de 1886. Na atualidade, ela corresponde a um grupo de doenças hereditárias, ou seja, determinadas geneticamente, que são caracterizadas pela presença de uma neuropatia sensitivo-motora com diversos padrões de herança, autossômico dominante, autossômico recessivo ou ligados ao X. A doença de Charcot-Marie-Tooth ou as neuropatias hereditárias sensitivo-motoras, elas compartilham um fenótipo neuromuscular geral, semelhante e altamente característico, que seria uma fraqueza muscular em membros inferiores, usualmente de predomínio distal, associado a alterações sensitivas. A doença de Charcot-Marie-Tooth ou as neuropatias hereditárias sensitivo-motoras, na atualidade apresentam uma base genética muito ampla, com mais de 100 genes relacionados à causa da doença de Charcot-Marie-Tooth. Os métodos diagnósticos em doenças neuromusculares e o processo diagnóstico dos pacientes com Charcot-Marie-Tooth, eles seguem um parâmetro, eles seguem um script que é comum à maioria das doenças neurológicas. O primeiro passo para o diagnóstico de um paciente com doença de Charcot-Marie-Tooth, ele se baseia ou ele começa pelo diagnóstico clínico. Então, no qual é muito importante os dados de identificação do paciente, os dados da história clínica daquele paciente, como os sintomas começaram, a evolução dos sintomas, os dados de história familiar daquele paciente e os dados do exame neurológico e do exame clínico que aquele paciente apresenta. Nos pacientes com doença de Charcot-Marie-Tooth, assim como nos pacientes com doenças neuromusculares, o diagnóstico ele pode ser complementado do ponto de vista neurofisiológico, com a realização do exame da eletroneuromiografia, que aqui tem uma utilidade especial na investigação dos pacientes com neuropatias, com doenças do nervo periférico, especialmente nos pacientes com doença de Charcot-Marie-Tooth. Em alguns casos, é necessário uma investigação laboratorial, então, com a coleta de alguns exames de sangue para análise de substâncias que podem corroborar ou excluir outras doenças que fazem um diagnóstico diferencial importante com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Os exames de biópsia muscular e de nervo periférico, que no passado foram muito utilizados no diagnóstico e no entendimento das bases da doença de Charcot-Marie-Tooth. Hoje eles não são mais amplamente utilizados e na atualidade até mesmo o diagnóstico por imagem, com uso de ressonância magnética, o exame de ultrassonografia, pode ajudar no diagnóstico de um paciente com uma neuropatia hereditária sensitivo-motora ou com a doença de Charcot-Marie-Tooth. O diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth, ele sempre vai começar pela suspeita clínica. Por isso que é tão importante saber entender a história clínica do paciente,
saber como começou e como evoluiu os sintomas, quais são os dados de história familiar daquele paciente, quais são outros sintomas que ele apresenta além da doença neurológica, e a importância de ter um exame físico detalhado, que identifique, então, a presença dos sinais associados à doença de Charcot-Marie-Tooth. Na investigação da doença de Charcot-Marie-Tooth, usualmente os pacientes realizarão um exame da eletroneuromiografia, que vai permitir a identificação de uma doença do nervo periférico, então confirmando ou excluindo que o paciente tenha uma neuropatia periférica. Na investigação de pacientes com uma suspeita, da doença de Charcot-Marie-Tooth, a gente pode utilizar exames complementares, usualmente exames laboratoriais, exames de imagem, para avaliação de outros diagnósticos que fazem um diagnóstico diferencial importante com a doença. E o diagnóstico final e definitivo da doença de Charcot-Marie-Tooth, ele é feito com base em exames genéticos que permitem a identificação de mutações em genes relacionados à doença de Charcot-Marie-Tooth. Um dos exames frequentemente utilizados, então, no início da investigação dos pacientes com suspeita da doença de Charcot-Marie-Tooth é o exame da eletroneuromiografia. O exame da eletroneuromiografia é um dos exames que permite identificar o nervo periférico como o órgão responsável pela doença. Ele não faz o diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth, mas ele auxilia na identificação de uma neuropatia periférica, que é o que acontece nos pacientes com a doença de Charcot-Marie-Tooth. É um exame que tem vários mitos, tanto da parte dos pacientes como da parte dos profissionais da área de saúde, frequentemente conhecido como um exame doloroso, o exame do choque, o exame na qual você entra mal e acaba saindo pior, um exame que às vezes é utilizado para judiar do paciente, geralmente é o exame que os pacientes não querem fazer ou não querem repetir, mas a conclusão é que é muita desinformação sobre o exame. O exame da eletroneuromiografia, ele é importante na avaliação de qualquer paciente com uma suspeita de uma neuropatia periférica, e ele é importante também na avaliação dos pacientes com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Obviamente que o médico que está acompanhando um paciente, que está tratando ou está no processo diagnóstico de um paciente com doença de Charcot-Marie-Tooth, ele vai saber identificar qual é o melhor momento para fazer o exame, qual é a melhor forma para realizar o exame, e ele deve estar apto aí a resolver, então, todas as dúvidas que o paciente apresentar em relação ao exame da eletroneuromiografia. Alguns mitos, em relação à eletroneuromiografia no contexto da doença de Charcot-Marie-Tooth precisam ser desmistificados. Então, a eletroneuromiografia ela não faz o diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth. O que faz o diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth é a suspeita clínica do médico, é o exame da eletroneuromiografia, são os exames de sangue laboratoriais e o teste genético. A eletroneuromiografia é apenas um pedaço no processo do diagnóstico de um paciente com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Um outro mito a ser desmistificado é que toda neuropatia deve ser investigada com eletroneuromiografia. Isso depende sempre da indicação do médico que está atendendo aquele paciente. Se o médico que está investigando, tratando um paciente, achar que aquele paciente apresenta uma neuropatia e que naquele contexto não é necessário a realização de um exame de eletroneuromiografia, isso atualmente é possível, é correto, então nem todo paciente com doença de Charcot-Marie-Tooth precisa realizar um exame de uma eletroneuromiografia. Isso vai depender muito do quadro clínico que ele apresenta, do contexto familiar e da prática médica do médico e do profissional de saúde que está atendendo ele.
A eletroneuromiografia ela não é uma complementação ou uma extensão do exame físico neurológico. Todo paciente com doença de Charcot-Marie-Tooth deve ter passado, né, ou deve ter sido submetido a um exame neurológico completo, e a eletroneuromiografia ela apenas vai indicar uma doença do nervo periférico ou não, cujos sinais, sintomas clínicos podem ter sido observados no exame físico neurológico ou não. Então, a eletroneuromiografia sozinha não é capaz de dar o diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth. Ela é apenas uma parte da investigação que a gente faz nos pacientes que têm a suspeita dessa doença. E o acompanhamento da doença com eletroneuromiografia, ele também não é uma prática comum e ele não é mais importante do que as consultas neurológicas de rotina, não é mais importante do que o contato com o médico. Então, o mais importante na história de um paciente com doença de Charcot-Marie-Tooth é que o exame da eletroneuromiografia, em algum momento, ele pode ser indicado, em algum momento, ele pode ser útil na investigação dessa doença, mas quem irá determinar este momento será o médico que está assistindo o paciente. Então, esses são os mitos, né? A eletroneuromiografia não vai tirar um coelho da cartola e falar que o paciente tem a doença de Charcot-Marie-Tooth. O diagnóstico da doença, como eu falei, ela é construída em cima de um processo. Ela depende do quadro clínico, ela depende do exame físico do paciente, ela depende de dados de história familiar, ela depende de dados de eletroneuromiografia se o exame for indicado, e ela depende de dados de resultados de exames genéticos. Então, o último passo na investigação da doença de Charcot-Marie-Tooth seria com a testagem ou com a investigação genética. A confirmação da doença de Charcot-Marie-Tooth passa pela realização de um exame genético. Como a gente conversou no início da apresentação, a doença de Charcot-Marie-Tooth é uma neuropatia hereditária sensitivo-motora, ou seja, é uma doença do nervo periférico causada por um defeito genético. Então, para confirmarmos essa doença, a gente precisa realizar uma testagem genética com exames genéticos que vai ser selecionados pelo médico que está assistindo o paciente para confirmar ou excluir o diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth. Em relação à investigação genética no contexto das neuropatias hereditárias sensitivo-motoras ou da doença de Charcot-Marie-Tooth, né? O primeiro passo nunca vai ser pedir o exame genético de cara. O exame genético, ele é um dos pontos da investigação. Usualmente, ele é o último processo que é realizado no diagnóstico do paciente com Charcot-Marie-Tooth. Então, o primeiro passo deve começar com a análise clínica do paciente, com o exame neurológico. Depois, o médico determinar se esse paciente necessita ou não fazer um exame de eletroneuromiografia, que pode dar algumas dicas diagnósticas importantes dentro do contexto da doença de Charcot-Marie-Tooth. E aí, de acordo com a presença de um histórico familiar ou não, o médico vai indicar, então, qual é o melhor exame genético a ser utilizado ou a ser realizado naquele paciente com a suspeita de uma neuropatia hereditária. Como a gente comentou anteriormente, a doença de Charcot-Marie-Tooth hoje é uma doença, né, que tem uma base genética muito ampla. Na última versão das doenças neuromusculares hereditárias de 2020, a gente tem mais de 100 genes que são relacionados como causa da doença de Charcot-Marie-Tooth. E o número de genes que são relacionados à causa sempre cresce ano a ano. Então, é uma doença que está em constante transformação e em construção. O diagnóstico da doença de Charcot-Marie-Tooth, né? Em que a testagem genética pode ser importante? O que ela muda, então, na história de um paciente com Charcot-Marie? Ela permite o diagnóstico definitivo daquele paciente e com o diagnóstico definitivo nós podemos aconselhá-lo melhor
sobre a doença que aquele paciente tem, porque cada defeito genético está associado a um conjunto de complicações, apresenta uma história natural específica, e com o diagnóstico genético definitivo, nós também podemos aconselhar a família daquele paciente, né? Então, qual é o risco de outros familiares virem a ter a mesma doença neurológica que aquele paciente? Então, o diagnóstico genético, né, ou a confirmação genética da doença de Charcot-Marie-Tooth, além só, muito além, aliás, de dar o nome definitivo daquela neuropatia hereditária sensitivo-motora, ela nos permite conhecer a doença num contexto maior. Então, permite que eu saiba qual vai ser a evolução ou qual a evolução clínica mais provável daquele paciente, e aí eu posso fazer um programa de rastreio de complicações neurológicas e sistêmicas que é associado àquele defeito genético. E com isso eu posso fazer a identificação precoce e o tratamento oportuno dessas complicações. Como mencionado também, o diagnóstico genético tem uma importância, então, para o aconselhamento genético individual daquele paciente, quando ele quer saber o risco, né, dele ter um filho ou uma filha que tenha o mesmo defeito genético e a doença que ele tenha, e também é importante para o aconselhamento genético familiar de outros membros da família daquele paciente com uma doença de Charcot-Marie-Tooth. O teste genético também permite identificar aspectos prognósticos associados às manifestações das neuropatias hereditárias e das complicações associadas. A gente sabe que cada defeito genético predispõe a uma evolução, a um conjunto de complicações diferentes. E os testes genéticos também têm permitido novas propostas, né? Tanto do ponto de vista de pesquisa científica, de criação de terapias para o tratamento, então, das neuropatias hereditárias e da doença de Charcot-Marie-Tooth. E ele também é importante para a inclusão dos pacientes em ensaios clínicos terapêuticos que estudem novas drogas, que estudem novos tratamentos, medicamentosos ou não medicamentosos, que possam aí modificar a história natural da doença de Charcot-Marie-Tooth. Gostaria aqui de deixar mais uma vez o meu agradecimento a toda a Associação Brasileira dos Pacientes com Doença de Charcot-Marie-Tooth, a todos os amigos e colegas que trabalham no Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial a todos os pacientes, familiares e cuidadores com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Muito obrigado.